Olá, seja bem-vindo à caixa de ferramentas da Pacini. Eu sou Marcelo Pacini e no vídeo de hoje você vai conferir dicas de diagnose de suspensão automotiva com o Clodoaldo da Nakata. Olá pessoal, meu nome é Clodoaldo Canês, eu trabalho na Nakata Automotiva e eu vou dar algumas dicas para vocês, especificamente 6 dicas importantes em relação à diagnose e também manutenção de amortecedores e sistemas de suspensão. Então, a primeira dica que eu falo para vocês é sobre o teste de rodagem. O teste de rodagem é um teste muito importante, pois muitas vezes nós nos deparamos com o dono do veículo chegando na oficina mecânica e se queixando algum tipo de barulho, algum tipo de desconforto na hora de fazer uma curva. Então isso na realidade o que acontece? Nós temos que ter uma atenção muito redobrada, só que através dessa atenção o mais interessante, o mais indicado o que é? Nós pegarmos esse veículo e levarmos para fazer um teste de rodagem, ou seja, rodarmos por ruas com depressões, com bastante curva. Com isso vai fazer com que realmente exista uma avaliação muito mais específica em cima do veículo. A segunda dica que eu dou para vocês é uma dica de manutenção, ou seja, de substituição corretiva ou preventiva. Uma boa conversa com o dono do veículo é sempre importante fazer algumas perguntas importantes, ou seja, quanto tempo ele já tem aquele veículo, como é que se ele já comprou aquele veículo já há bastante tempo, se é o veículo, aquela quilometragem original, se ele tem desde zero. Isso vai fazer um diagnóstico muito mais preciso em relação à manutenção. E aí o que acontece? Na hora da manutenção, o que acontece? Tem duas formas de nós fazermos a manutenção corretiva, ou seja, quando o amortecedor especificamente já aconteceu algum tipo de problema, ou seja, ele já apresentou um vazamento ou ele já apresentou um outro tipo de defeito. Já a manutenção preventiva é aquela que já é mais por quilometragem, ou seja, tu troca antes do tempo, mas tu vai fazer uma manutenção que não deixe danificar outros componentes da suspensão. A terceira dica que eu dou, que é relacionada aos cuidados na fixação. Por que esses cuidados na fixação? Na realidade, nós nos deparamos com uma série de peças que são peças móveis, ou seja, que têm um determinado tipo de fixação, só que essas peças, o que acontece? Nós sempre recomendamos qualquer tipo de aperto na suspensão, seja com o veículo com as 4 rodas apoiadas no chão. O veículo, o ângulo normal de trabalho dele é com as 4 rodas apoiadas no chão. Isso vai fazer com que realmente a durabilidade dos componentes seja maior e não há nenhum tipo de desgaste prematuro. Uma coisa importante também, que é a quarta dica que eu falo com vocês, é a cambagem. Alguns veículos apresentam alguns problemas relacionados a alinhamento, então existe um tipo de cambagem que é muito utilizada, que é chamada de ciborgue, e normalmente essa cambagem ela é feita onde? No amortecedor. Na realidade é um componente hidráulico que é colocado e faz com que o amortecedor seja compensada essa diferença de cambagem na haste do amortecedor. Nós não recomendamos fazer utilizar esse tipo de método, pois vai fazer comprometer a vida útil do amortecedor, inviabilizando a garantia do produto. A quinta dica é relacionada à haste do amortecedor. Pela Nakata nós recebemos várias ligações no nosso saque que fala principalmente de amortecedores vazando. E muitas vezes a gente se depara com esse vazamento não por um problema da peça, e sim por uma ferramenta colocada inadequada na haste do amortecedor. É importante ressaltar que a haste do amortecedor ela não deve ter nenhum tipo de imperfeição, porque isso vai causar um problema muito sério referente a vazamentos e inviabilizando a garantia. A minha sexta dica em relação à suspensão é principalmente o alinhamento e a geometria. Por que o alinhamento e a geometria? Porque toda vez que tu faz qualquer tipo de manutenção no sistema de suspensão, é muito importante que tu faça um alinhamento técnico, que seja feita essa geometria, justamente para o veículo trafegar em condições não normais e não dê nenhum tipo de desgaste prematuro, principalmente em componentes da suspensão e nos pneus. Essas são as 6 dicas que nós estamos dando para vocês sobre amortecedores. Espero que vocês tenham gostado e nos aguardem para mais dicas. E aí, curtiu as dicas? Então te inscreve no canal, ativa o sininho e deixa teu comentário. Um abraço e até o próximo vídeo.